é teu, Senhor, porque nele morei. Para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Sim, nós te exaltamos, Senhor, nesse lugar. Tudo em nossas vidas é para a tua glória, Senhor. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Ninguém pode sondar teu coração. Riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Sim, Senhor, Tu é a glória independente de circunstâncias, Pai. Tu é a glória, Senhor, no dia bom e no dia mau. Tu é a glória, Senhor, porque Tu formastes os céus e a terra, Senhor. Porque as nossas vidas, Senhor, estão em Tuas mãos e as Tuas misericórdias se renovaram mais essa manhã sobre nós. Porque Tu nos formaste, Senhor, e sonhaste, Senhor, com cada um de nós, Pai. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos planejou. Tu é a glória, Senhor. Porque de Ti vem, ó Deus, toda a vida, toda a força, Senhor, todo o ânimo, Senhor, do homem para se levantar e prosseguir, Pai. Graças nós Te damos, Senhor. E em nossas vidas a glória pertence ao Senhor. O Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá presentes, Senhor, nessa vida, Pai. Tudo, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Para que os homens conheçam e saibam que o Senhor é Deus. A Ti, Senhor, é a glória, Senhor, no nosso trabalho, no nosso levantar, Senhor, no nosso trabalhar, na nossa saúde, Senhor. E até mesmo, Senhor, nas dificuldades, Pai. Tu é a glória em todas as situações, Pai. Tu é a glória, Senhor, sobre todas as coisas. Porque Tu, Senhor, és Deus, único e soberano Deus, sobre todas as coisas, Pai. Glória a Ti, a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Coração quebrantado, Pai. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti,
ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és, Senhor. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe fluir teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Então pede assim, ó. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai, com alegria, porque sabemos que em Cristo, Senhor,
Nós somos, Senhor, purificados, perdoados, lavados, transformados, Senhor. O Teu sangue é suficiente, Senhor, para perdoar, purificar, transformar e resgatar a nossa vida das trevas, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é vitorioso, Pai. O Senhor é vitorioso acima dos céus, Senhor. Acima, Senhor, de toda a vida. Tu és, ó Deus, aquele que reinará para sempre e vem em poder e grande glória. Por isso nós te louvamos, Pai, e te damos glória, honra e louvor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Vamos trocar o tom aqui, que eu acho que o irmão se perdeu. É em Fá. Qual que você está tocando? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar
pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Grande, grande, grande é o teu nome, Pai. Bendito, exaltado, Senhor. A ti, ó Deus, a honra, a glória e o louvor. Teu reino, Senhor, é vitorioso, Pai. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, Pai. Te engrandecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Meu irmão, se você veio preparado para ofertar, continua nesse espírito e se prepara para entregar diante do Senhor a sua oferta de gratidão, de adoração, de louvor e de fidelidade diante dele. O Senhor tem sido fiel para conosco. Eu sei que Ele tem nos sustentado. E se você está passando por alguma situação, nós vamos já orar por isso também. Pai amado, nosso Senhor, queremos, Senhor, nessa noite entregar, ó Deus, nossa contribuição, nossa oferta, Pai. E, ó Deus, honrar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, fiel e tem sustentado, Senhor, a Tua igreja, Pai. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Pai. Nós sabemos, Pai, que tudo que temos não é nosso. Tudo que temos só passa pelas nossas mãos, mas Tu és o dono de todas as coisas, Pai. Então nos dá sabedoria para administrar e cuidar daquilo que o Senhor nos dá, ó Deus, para sermos mordomos, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, como aqueles, Senhor, que receberam talentos, multiplicar, Pai, daquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. E, ó Deus, é uma das formas, Senhor, da gente investir, ó Deus, em pessoas, no reino, Pai, através, Senhor, dos dízimos e ofertas. Eu entrego isso diante do Senhor. Nos dá um coração generoso, nos ajude, Senhor, a sermos, ó Deus, voluntários no servir, voluntários no entregar, voluntários, Senhor, de todas as maneiras, Senhor, na obra do Senhor, Pai. E, ó Deus, te entregamos, ó Deus, a oferta contínua do nosso coração, ó Deus, e através também, Senhor, das nossas finanças, Pai. Nós te entregamos esse tempo e te adoramos, Pai, através dos nossos dízimos e ofertas nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Você já pode ofertar, irmão, com a gente. Hoje está meio diferente porque a gente não conseguiu ensaiar essa semana. Montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, oh aleluia. Sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado eu sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, oh aleluia. Sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Amém, glória a Deus. Você já ofertou, meu irmão? Então agora cumprimenta o seu irmão, só para a gente finalizar esse tempo de adoração com uma comunhão dos irmãos, amém?
Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. 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 Todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Pelo poder de Deus. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Pelo poder de Deus. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. 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 E todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Todo aquele que eu tocar abençoado será. Pelo poder de Deus. Todo aquele que eu tocar seja abençoado em nome de Jesus. E todo aquele que eu tocar abençoado será. Pelo poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senta um pouco no seu lugar, querido. Glória a Deus. Boa noite a todos que ainda não cumprimentamos. Graças a Deus. Irmãos, nós iremos passar por um momento da ministração, da palavra. E que bênção, né, estarmos aqui. Apesar de ter dado um resultado negativo, né? Graças a Deus que também acabou tudo isso, né? Acabou o sofrimento, a gente fica mais tranquilo, né? A gente só fica acompanhando os outros times se degladiarem e tá tudo bem, não é? Não vai precisar mais alterar o horário do culto, apesar que o povo vem animado, né? Para 8 horas do culto, não sei não, hein? Amém. E agora até depois eu vou ver. Obrigado, filho. Agora o do Drácula. Ele é esse mesmo, eu acho, igual o do Drácula. Mas graças a Deus, né, irmãos? Deus tem nos dado vitória nesse tempo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e todo mundo muito bem, né? E isso é importante. Hoje nós estaremos recebendo uma participação de administração, hoje um pouco diferente, né? Eu quero chamar aqui o nosso irmão Jonas, que estará aqui conosco no púlpito, né? Amém. Nosso irmão Jonas é o pai do nosso irmão Joabe, né? É esposo da nossa irmã Divina, sogro da nossa irmã Nina e avô de João. E Nina, Joana. E hoje ele está quieto, ele está prestando atenção no que está acontecendo. E o nosso irmão João são lá do Rio de Janeiro, chegaram um tempo aqui conosco e tem acompanhado o casal. A nossa irmã Divina já ministrou aqui em outras ocasiões. E hoje, né, aprove a Deus termos esse tempo de ministração e creio que Deus vai continuar falando ao nosso coração. Amém? Eu quero que você estenda as tuas mãos. As crianças vão subir hoje? Bom, vai ter classinha hoje? Vai? Então vamos orar primeiramente pelas crianças. Podem trazer as crianças aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Ontem eu tive uma missão de estar com as crianças, né?
Ontem teve o nosso o movimento aqui de mulheres, o jantar de mulheres, e foi uma bênção. E eu tive a oportunidade de estar com as crianças ontem. Eu não sei se já contaram para os pais o que aconteceu, mas eu espero que tenha dado um bom resultado. Amém? Vamos orar. Ontem eu não vi o Henrique aqui com a gente, né? Mas ele estava com o pai, né? Tá certo. Vamos orar então. Senhor, nós abençoamos cada criança, cada uma agora que vai receber a ministração da Tua Palavra. Que o Senhor venha falar de uma forma poderosa através dos Teus servos que estarão com elas agora. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Estenda Tuas mãos novamente, vamos orar pelo nosso irmão Jonas. Senhor, nós abençoamos Teu servo agora, nesse tempo de ministração. Que o Senhor continue falando conosco, com o nosso coração. Em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmão Jonas. Graça e paz, igreja. Gratidão pelo privilégio dessa oportunidade nesta noite de estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Queria que os irmãos já de início abrissem a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu observava de manhã quando o pastor subiu aqui e ele se confundiu. Parece, né? Parece real daí, não parece? No meio das naturais, essa daqui iludiu. Assim são as pessoas. Assim muitas vezes somos nós. Nós dissimulamos tão bem que nós conseguimos enganar as pessoas, especialmente quando se diz respeito ao reino de Deus. Quantas vezes nos enganamos? Achamos que alguém é de Deus, achamos que alguém serve ao Senhor, por estar no meio. Aparentemente é um crente, mas a Deus ninguém engana. E que nós possamos vigiar quanto a isso, porque quem sabe é um de nós que está no meio, mas não é do aprisco. O Senhor Jesus, certa feita, ele falava sobre o joio e o trigo. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Mateus capítulo 7. Eu espero ser breve. Culto hoje começando mais tarde. E espero que o entendimento seja pleno. 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Em seguida ele já começa a falar: acautelai-vos dos falsos profetas. Falsos profetas sempre existiram, mas tudo aquilo de ruim que acontecia nos primórdios, ele vai aumentando à medida que se aproxima a vinda do Cordeiro. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Deus, ele tem um cuidado muito especial com a sua igreja, com o seu povo, com aqueles que ele quer conduzir ao reino. Quando o pastor chamou as crianças aqui para orar, eu fiquei imediatamente pensando em algo que estava no meu coração desde cedo, que nós, quando criança, nós estamos no ponto de partida, no ponto zero. Você, quando criança, ainda não tem entendimento do pecado, é por isso que a igreja não batiza bebê, porque não tem consciência do pecado. Só depois de adquirir conhecimento e saber o certo e o errado, é que nós batizamos. Então a criança parte do princípio zero. Não sabe, não conhece, não tem decisão a ser tomada. Mas todo adulto deve tomar uma decisão. Porque há dois caminhos.
O Senhor, Ele nos revela pela sua palavra que existe dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. O caminho largo é o caminho da facilidade, é o que todos nós queremos. Quem é que quer esforço? Quem é que quer dificuldade? O ser humano, de modo geral, na sua grande maioria, busca a facilidade. E quando nós entramos no Evangelho, quando nós começamos a caminhar no reino de Deus, nós começamos a perceber as dificuldades, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, aí começam as lutas, as batalhas. Às vezes você vem de lá, está tudo dando certo, está tudo legal, a sua empresa vai bem, o seu negócio vai bem, o seu emprego vai bem, a sua casa vai bem. E quando você entrega a vida a Jesus, você fala: o que é que houve? O que é que está acontecendo agora em minha vida? Porque eu entreguei a minha vida a Jesus, me disseram que ia ser tudo maravilhoso, tudo bem, mas não é essa promessa que Deus tem para nós. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. E nós precisamos ter convicção, ter certeza de que haverá dificuldades na jornada, o caminho é estreito. Se a tua vida não tem dificuldade, queridos, eu sinto lhe dizer, você está no caminho errado. Porque não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem dificuldade. E todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor na história, os discípulos, os apóstolos, eles sofreram dificuldades, eles apanharam, eles foram presos, eles foram perseguidos. E se você não está encontrando resistência, é preciso pensar no caminho que você está. Porque quando você entra no caminho estreito, quando você entra nesse caminho, é como um peixe que nada contra a maré, é como aqueles peixes na Amazonas que lutam para poder vencer as correntezas. Então, se não há correnteza em sua vida, se não há dificuldade, você precisa parar para pensar: em que caminho eu estou, em que direção eu estou indo, eu estou realmente no verdadeiro caminho? Porque o caminho de Deus é um caminho difícil. Quando nós olhamos a trajetória do Senhor Jesus, quando Ele assume o seu ministério, começa a grande batalha, começa a perseguição. Eles tentam matá-lo, eles tentam prendê-lo o tempo inteiro. Mas nós não podemos esmurecer. Nós não podemos desistir da caminhada no primeiro obstáculo. E quanta gente tem desistido do Evangelho, quanta gente tem parado no caminho, tem ficado no caminho, porque recebeu uma informação errada de que seria fácil. As dificuldades fazem parte da vida do cristão. Deus nos fez com liberdade de escolha. Há dois caminhos, e quando você toma consciência, aí agora é hora de escolher em que caminho, em que direção eu vou tomar. E eu quero dizer a você que quando você não toma decisão, você já tomou. Porque é como alguém que chega no aeroporto, o avião está no hangar para o embarque, e você fica dentro do aeroporto olhando para o avião e não toma decisão. É óbvio que quando o avião partir, você vai ficar. E é assim a nossa vida. Ou nós tomamos a decisão de avançar em direção a Cristo, ou nós tomamos a decisão de avançar em direção ao reino de Deus, ou nós vamos ficar para trás. E como é que nós avançamos em direção ao reino de Deus? Obedecendo a sua palavra, andando em seus caminhos, ouvindo a sua voz, buscando a Ele em oração, lendo a sua palavra, porque crente que não ora e não lê a palavra vai ficar para trás, porque não haverá como resistir. Sem tomar as armaduras de Deus, sem ter o capacete, sem ter a espada, sem ter a proteção, sem ter a sandália do Evangelho nos seus pés, não há como prosseguir. É preciso tomar as armaduras. E muitas vezes, irmãos, a nossa dificuldade é lidar com as circunstâncias da vida, é sermos cristãos quando nós somos apunhalados, como nós somos perseguidos, quando as batalhas vêm e você começa a declinar da sua fé, e começa a reclamar, e começa a dizer: Deus, o que é que está vendo? É nessas horas que nós precisamos entender que nós estamos no caminho certo. A verdadeira liberdade, irmãos, está em poder dizer não. Muitas vezes nós estamos preparados para dizer sim a todas as coisas, e é esse momento que nós estamos vivendo, onde as igrejas estão sendo transformadas, moldadas por dentro, onde Satanás tem usado pessoas dentro da congregação, dentro das igrejas, para dizer o que é que tem. Não tem nada a ver, e isso não é de agora. No meio pentecostal a gente costuma dizer que existem dois demônios que atuam no meio da igreja. É nada a ver o que é que tem. Perigoso demais, irmãos. Nós temos uma identidade. Quando os irmãos fizeram aquele trabalho aqui, que botaram ali a cruz, identidade de Cristo, estou até com ela no meu WhatsApp.
coloquei agora esses dias. Nós temos identidade, irmãos. Quando Pedro, naquele momento crucial, quando Cristo estava sendo carregado para a crucificação, muito embora ele ainda não tinha tomado a verdadeira decisão, mas as pessoas, quando olharam para ele, disseram: você é um deles, porque você fala como eles. Como é que está sendo o nosso diálogo, onde nós estamos andando, irmãos? Como é que está sendo a nossa palavra? Como é que está sendo o nosso proceder? As pessoas, quando olham para nós, eles conseguem enxergar que há algo diferente. Nós somos diferentes. As pessoas vão conseguir nos identificar pela forma que nós falamos. O que eu tenho visto aqui em nosso meio, há cristãos que dizem palavrão, como se fosse uma coisa natural. Esses dias lá no trabalho tem uma garota que ela disse que é cristã e ela fez um gesto obsceno e eu fiquei estarrecido. Porque uma das coisas que são características do cristão é a pureza. E por que nós muitas vezes estamos tão impuros? Por causa da presença. Falta-nos a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando estava para partir, Ele disse: eu vou para o céu, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Paracletos, alguém semelhante a mim, o amigo, o companheiro, aquele que vai vos ajudar. Por que Ele fez isso? Porque Ele sabia que sós nós não conseguiríamos avançar. O próprio Cristo houve nele necessidade da presença do Espírito Santo. Por que Cristo venceu? Porque Ele estava em constante oração. A gente ouve hoje as pessoas dizer que não precisa mais orar, mas o Senhor Jesus cotidianamente estava em oração. Muitas vezes Ele subia ao monte para orar. E se nós queremos ter vitória, irmãos, eu achei ótimo que o pastor estava falando nesses dias em vigília. A igreja é vitoriosa quando ela ora. A igreja consegue avançar quando ela busca a presença do Senhor, quando ela se debruça na oração e na leitura da palavra. Então, irmãos, dizer não é o princípio da liberdade. Quando você diz não às drogas, é porque você é livre. Porque a partir do momento que você diz sim, aí você passa a ser escravo. E quando você diz sim a Jesus, você passa a ser escravo dele. E ele, quando lhe recebe como escravo, ele lhe transforma em filho, porque ele diz: agora não mais como escravos, mas agora como filhos, filhinhos meus. O tratamento começa a mudar a partir do momento que você dá um passo em direção a ele. Mas como é bom ser escravo do Senhor, porque quando você entrega a sua vida a ele para ser escravo, ele lhe transforma em filho. Ele lhe adota como filho e não mais escravo nós somos. Enquanto você está no caminho largo, você é escravo de tudo aquilo que você diz que é livre. Eu sou livre, por isso eu fumo. Eu sou livre, por isso eu uso drogas. Eu sou livre, por isso eu me prostituo, engano. Você não é livre, você é escravo, porque toda vez que você diz sim, você se torna escravo daquilo para qual você diz sim. Então nós precisamos aprender a caminhar dizendo não e fazer boas escolhas. Então Deus nos dá a oportunidade de escolha, porém sabendo da possibilidade de seus filhos escolherem o errado, Ele, na sua infinita bondade, nos aponta o caminho. E já lá em Gênesis, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Cuidado de Deus. Você pode escolher comer, você pode escolher viver a vida que você quiser, você pode escolher o caminho largo, mas olha só, se você andar por este caminho, se você cometer desobediência, você vai para o caminho da morte. O cuidado de Deus já desde Gênesis, quando Ele aponta a direção, mas Eva resolveu dar ouvido à serpente, e o que foi que Eva fez com a serpente? Disse sim. O que foi que Jesus fez com a serpente? Disse não. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse não. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Jesus disse não. Então nós precisamos aprender a dizer não. E muitas vezes, irmãos, nos falta a capacidade de dizer não aos nossos filhos. Muitas vezes nos falta a capacidade de dizer não a tantas coisas.
E uma das coisas que eu entendi nesse tempo é que os 10 mandamentos, todos eles têm uma palavra não antes. Não matarás. Não cometerás falso testemunho. E ali tem 10 nãos. Mas antes disso, tem uma outra palavra. Filho meu, ouve. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, mas também nós precisamos identificar a voz de Deus. Como nós vamos identificar a voz de Deus se nós não conhecemos a sua voz? Nós precisamos conhecer a palavra, porque quando Satanás trouxe a Jesus aquelas indagações, aqueles caminhos tortuosos, o Senhor Jesus entendia e sabia a manipulação que estava sendo feita, e hoje a manipulação da palavra está sendo constante em nossas vidas. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Êxodo capítulo 18, versículo 20. Diz assim: e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Sempre apontando o caminho. E hoje nós temos consciência, nós sabemos quem é o caminho, nós sabemos quem é a verdade, Jesus Cristo, nele estão todas as coisas, o próprio Cristo é a palavra, porque quando você vai para João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, nele estão contidas todas as coisas, nós não podemos caminhar sem ele, nós não podemos caminhar em desobediência, nós precisamos saber que há um caminho, e tem traçado um caminho diferente para a igreja moderna. A igreja se modernizou demais, a igreja que não ora mais, a igreja que não busca mais, a igreja que não faz mais evangelismo, a igreja que não faz mais vigília. O próprio Jesus fazia vigília. Nós precisamos retornar, precisamos voltar à palavra, nós precisamos voltar à doutrina, à verdadeira doutrina, com todo cuidado. Irmãos, não há como conduzir uma igreja sem dor. Quando o pregador sobe ao púlpito para pregar, se ele se preocupar em pregar uma palavra para massagear o ego das pessoas, ele será cobrado do próprio Deus. Nós não podemos vir aqui para massagear o ego, nós precisamos confrontar, nós precisamos ser confrontados. Uma das coisas que mais me motivou a congregar na última igreja que eu estive foi a palavra que o pastor trazia, uma palavra dura o tempo todo, e eu dizia a ele: eu preciso dessa palavra, nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ser confrontados pela palavra, porque se nós não formos confrontados pela palavra, nós não vamos ser corrigidos. E a Bíblia diz que o Senhor corrige ao filho que ama, aquele que não tem correção não é filho, é bastardo. Logo, se somos filhos, precisamos estar dispostos a serem corrigidos pela palavra. Obrigação de quem está na liderança é chamar com muito amor e carinho, é chamar o servo de Deus ao arrependimento, porque nós cometemos erros cotidianamente, todos os dias nós estamos cometendo erros. Hoje estava conversando com minha esposa, eu disse: eu sofri porque eu ainda não estou morto. Quando nós sofremos com os ataques, com as ciladas, com os problemas, é sinal que ainda estamos vivos, porque morto não reage. E eu reagi essa semana. Eu disse à minha esposa: eu errei porque eu reagi, eu não posso reagir. Nós precisamos aprender o caminho da humilhação, nós precisamos nos humilhar para que nós possamos ser exaltados. A nossa jornada é uma jornada de humilhação. O próprio Cristo se humilhou e foi também humilhado, e ao final disso tudo ele foi exaltado. Quem quer ser exaltado precisa se humilhar. Não é precisa ser humilhado, mas precisa se humilhar. O caminho da vitória está na humilhação, está na obediência, a obediência à palavra. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. O Senhor ele vem, através da palavra, sempre falando na necessidade de nós estarmos no caminho. Agora, pois, ó Israel, que é
o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Novamente o caminho, ó Israel, porque Israel sofreu tanto e ainda sofre hoje, porque saiu da direção, saiu do caminho. E por ter saído do caminho, Israel logo foi rejeitado. E aí abre-se a porta para nós, porque os gentios entram na brecha, porque ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos a ele receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Irmãos, que coisa extraordinária. Nós às vezes não temos consciência de quem somos e aonde nós estamos. Como filho de Deus, nós precisamos representá-lo, nós precisamos andar como ele andou. Que caminho é esse? É o próprio caminho que Cristo nos ensinou, o caminho da cruz. Não existe evangelho sem cruz. O chamado é para conversão, é para mudança de direção. Irmãos, nós estávamos outrora no caminho largo, caminho de facilidade, mas um dia nós levantamos as nossas mãos e dissemos: eu quero servir ao Senhor, eu quero seguir o caminho do Senhor Jesus, eu quero a minha cruz, eu quero tomar a minha cruz. A conversão é transformar, dar meia volta. Nós estamos indo naquela direção, não tem como servirmos a Deus indo na direção contrária a Ele. Ele diz assim, na sua palavra, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. E nós logo nos lembramos de Pedro, quando estava olhando para Ele, conseguiu andar por sobre as águas, mas quando tirou os olhos de Cristo, ele afundou. E se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós não conseguiríamos caminhar, nós não conseguiríamos findar a jornada. Então, meu convite, o convite do Senhor para todos nós nesta noite, é olhar para Ele, é entender que há uma necessidade de andar no caminho. Nós somos representantes do Reino de Deus, nós agora somos embaixadores. Eu até fazia uma pergunta aos irmãos: os irmãos creem em ET? Alguém aqui crê em ET? Eu creio em ET, porque nós somos ET. A palavra diz que nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não estamos aqui. Nós estamos aqui como representante. Logo o Senhor vai nos buscar, vai nos levar para a sua casa eterna. Nós temos uma viva esperança. E porque nós muitas vezes andamos cabisbaixos, como se nós não tivéssemos uma viva esperança. Ora, Israel, nós agora estamos como os que sonham. Quando eles foram sair do cativeiro, eles entenderam. Mas logo eles começaram a se afastar de Deus novamente, porque sentiram saudade do Egito. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás, irmãos. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Muitas vezes nós olhamos para trás, nós começamos a recordar coisas do passado em nossa vida. Agora, irmãos, é tempo de avançar, é tempo de olhar para frente, é tempo de olhar para Cristo, é tempo de receber o chamado e fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou, porque nós somos um corpo. O irmão toca, o outro canta, o outro prega, o outro evangeliza. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, e eu tenho visto os irmãos aqui fazendo, mas é preciso fazer mais. Nós podemos fazer mais. Que nós possamos nos dispor a fazer mais, porque o caminho é árduo, é difícil, mas se nós estivermos de mãos dadas, porque uma corda de 3 dobras é mais difícil quebrar. Então, se nós nos unirmos, quando a liderança, quando o pastor disser vamos fazer, todos nós possamos abraçar, muito embora muitas vezes você pode não concordar. É natural que você às vezes tem uma visão diferente, mas a igreja tem uma liderança, tem um líder. E quando você se compromete com a liderança, você deve apoiar. Lembro-me de que aconteceu com Miriam. Precisamos abraçar a causa. A igreja precisa orar pela sua liderança, precisa orar pelo seu pastor, precisa abraçar as ideias, muito embora você possa não concordar muitas vezes, mas a gente não está aqui para concordar. A gente está aqui para orar, para interceder. Se nós achamos que a posição deles não está correta, nós vamos diante de Deus. Senhor, assim em casa, a esposa muitas vezes não concorda com o marido. Seria muito mais inteligente falar com Deus. Senhor, mas meu marido está indo numa direção, Pai.
Não é uma boa direção, eu não tenho concordado com isso. Muda, Senhor. Se esse caminho não for ideal, muda. Nós temos um poder extraordinário que é o poder da oração. Por que abandonamos a oração e começamos o confronto? Por que preferimos o confronto? Por que arrumamos tanta confusão em nossa vida? Porque esquecemos o caminho da oração. Israel ficou cativo por... Esqueci agora o tempo, mas foi muito. E quando eles começaram a clamar, começaram a buscar a presença de Deus, a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor do povo no cativeiro. Nós precisamos tomar os exemplos daqueles que venceram pelo poder da oração. E precisamos saber que nós temos um caminho a andar. Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Um salmo bastante conhecido. Esse salmo foi o salmo que eu mais ministrei para os meus filhos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Gente, que coisa extraordinária isso aqui. Bem-aventurado, feliz, o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. A meditação, irmãos, é todos os dias. Assim como nós nos alimentamos, muitas vezes alguns se alimentam até 5 vezes por dia. E muitas vezes nós passamos o dia inteiro sem falar com Deus. Muitas vezes nós passamos o dia inteiro sem pegar a palavra de Deus para nos alimentarmos. É preciso alimentar da palavra. É preciso nos encher da palavra. Há tantas coisas para dizer. Mas eu acredito que a igreja já entendeu o recado de Deus para nós nesta noite. O caminho, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte. Provérbios 14, 12. Muitas vezes nós estamos enganados. O coração do homem é enganoso. Aqui nesse mesmo texto de Mateus, capítulo 7, nós vamos encontrar algo muito chocante. Porque diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos? Nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fazendo a obra, pregando o evangelho, expulsando demônios, não foram reconhecidos pelo Senhor. E eu meditava e lembrava de Nicodemos. Nicodemos achava que ele estava no alto nível. Senhor, eu pratico toda a lei, eu faço todas as coisas. E aí diante de Cristo, ele diz: agora só falta a ti nascer de novo. O jovem rico, se aproximando de Jesus, achava que ele também era o supra-sumo, ele fazia todas as coisas, as obras de caridade, dava dízimos, dava as ofertas. E aí o Senhor diz a ele: lhe falta uma coisa. Que nós possamos meditar nesta noite. O que é que nos falta? Porque sempre nos falta. A probabilidade de nos faltar algo é muito grande. O que é que está em nossa vida que está em prioridade ao reino? O que é que nos prende? Em que direção nós estamos indo? Você tem sofrido aperto? Parabéns, você está no caminho. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Pastor?
Glória a Deus. Pastor está um pouco de dificuldade de subir, né? Pastor está com o joelho um pouco machucado, tá? Mas que palavra realmente que nos desperta, né? Para que nós possamos realmente olharmos para que caminho nós estamos caminhando, porque muitas vezes nós realmente achamos que está tão confortável onde a gente está, mas realmente o caminho da cruz é caminho de morte. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor pela vida do nosso irmão. E pastor, posso acabar então? Tá bom então. Só vou falar para os irmãos que agora, segunda-feira, amanhã, nós vamos começar. Lembra o nosso tempo de jejum e de oração pela vida e família pastoral? Então, nós vamos começar essa segunda de novo, que é sempre a primeira semana de cada mês. Mas só que como essa semana começou na quarta, ia cair no domingo, provavelmente eu falei, é bom começar na segunda agora. Então, amanhã, nós vamos estar junto como igreja, cuidando da vida dos nossos pastores, através de uma semana dedicando de oração e jejum pela vida da família pastoral. E isso envolve a vida dos pastores, pessoais, conjugal, familiar, vida financeira, a saúde dos servos do Senhor, vida espiritual, porque o pastor, ele também sente desânimo, a frieza bate no coração dele, o pastor e a pastora precisa que nós oremos por ele. É aquilo que eu falo, eles oram por todos, e quem ora por eles? Tá bom? A nossa pastora também está passando pelo momento difícil de saúde, e ela precisa das nossas orações, ela precisa do nosso apoio, não somente em oração, mas se você puder mandar uma mensagem, eu creio sim que ela fica melhor, ela responde, mas demonstre o seu apoio a ela, diz, pastora, eu estou aqui, pastora está precisando de uma sopinha, levo aí para a senhora, né? Eu falo senhora porque eu sou mais velha que ela, mas é questão de respeito. Quando eu falo para meu pastor, o senhor quer, pastor? Não é que ele é mais velho, mas é questão de respeito, porque ele é o meu pastor, ele é o meu pai espiritual. Então, eu sou mais velha que ele, né? Dei banho nesse homem grande aqui, né? Quando ele era pequeno. Eu cheguei a dar banho nele, fazer o mingau dele e fazer ele dormir. E agora ele está aqui me conduzindo, meu pastor, né? Eu glorifico o nome do Senhor pela vida do pastor Wagner, né? E eu não sabia que quando eu estava dando banho naquele menino, um dia eu estaria aqui com ele conduzindo essa igreja, e aí eu sendo liderada por ele. Glória a Deus pela vida dele. Tá bom? Então, igreja, meia-noite começa o tempo de oração, tá? Você vai escolher o seu tempo de oração, se você vai fazer 12 horas, 6 horas, 12 horas, ou se você vai conseguir fazer 24 horas, aí é com você, tá bom? Vou pôr lá a enquete, você vota o dia que você vai poder estar orando e jejuando, e o horário é com você, tá bom? Mas tem um irmão que já ficou na quarta, pode ser 1, 2, 3, quanto mais exército para a luta é melhor ainda, tá bom? Lembre-se, nós estamos em guerra, a igreja está em guerra. Para esse culto acontecer hoje, teve uma guerra espiritual. Para que o irmão Jonas subisse aqui para pregar, teve uma guerra. Para o ministério de louvor chegar aqui e adorar o Senhor, teve uma guerra espiritualmente. Tá bom? Para a igreja abrir a porta, há uma guerra invisível. Então nós precisamos ter essa consciência que a igreja não caminha e não prossegue sem a oração e sem jejum. Porque a oração e jejum é o combustível da igreja. E a palavra é lâmpada para os nossos pés, né? E luz para os nossos caminhos. Então, nós precisamos ler a palavra, precisamos orar, precisamos meditar, precisamos praticar para poder caminhar no caminho estreito, não é isso? E é onde todo mundo rejeita. Tá? Então, hoje, meia-noite, vou colocar enquete, vou colocar ali, eu coloco os títulos, mais ou menos, eu dou uma direção. A pessoa vai orar, vamos orar pela vida família, pela vida pessoal dos pastores, vida espiritual, vida emocional, conjugal, financeira, psicológica, física, que eles precisam de cura, e dali você vai orar, mas quando você estiver orando, deixa o Espírito Santo lhe conduzir, porque é Ele que te conduz, não é um papel, o papel é para te dar uma direção. Mas quando você está orando ali, às vezes o Espírito Santo coloca algo ali no coração que eles estão precisando lá. E você ali está orando junto com eles. E lembre-se, toda vez que você dobrar o seu joelho para orar, e quando você for combater, você fica de pé e combata pela vida dos pastores. Tá? E pense, o exército celestial está levantando.
E eles estão ouvindo o comando da oração de vocês. Porque eles ouvem a nossa oração, sim. Porque eles estão em nosso favor. Porque há anjos do Senhor em favor da igreja. Amém? Então, quando você levanta e ora, pense, o exército celestial está se levantando e estão caminhando sobre a vida do nosso pastor e pastora. Tá? Então, hoje nós começamos, tá? Vamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu queria muito, muito mesmo, que na sexta-feira, se nós pudéssemos nos reunir aqui, quem realmente está com... É uma luta, não vou falar que é fácil. Mas se vocês puderem, quem estiver jejuando, na sexta-feira, se nós pudermos nos reunir aqui e fazer um tempo, 1 hora de oração em prol da família do pastor, em prol do ministério do pastor, no qual você está responsável. Quando eu coloco lá ministério do pastor Wagner, você é o ministério dele também. Porque você está aqui, ele tem uma grande responsabilidade diante do trono do Senhor de conduzir você ao caminho. E para ele é um peso muito grande. Tá? O peso eu falo de responsabilidade. Porque um dia o Senhor vai chamar o pastor Wagner. Wagner, Hortêncio, me dá as tuas mãos, mostra-me a tua obra. O que tu fizeste com esta igreja? As vidas que eu te coloquei. E ele tenho plena certeza que ele tem essa plena consciência, né, pastor? Por isso que bate o temor no coração dele. Tá bom? Então nós precisamos orar pela vida dos nossos pastores. Amém? Então vamos começar nessa segunda-feira, tá? Então vamos ficar de pé para nós encerrarmos esse tempo e colocar diante do Senhor. Feche os seus olhos e peça para o Espírito Santo mostrar o caminho que você está caminhando. Qual o caminho que você tem caminhado? Como está o seu caminho diante do Senhor? Você está caminhando, igreja, na porta estreita? No caminho estreito ou no caminho largo? Por onde você tem caminhado? Pode ter uma plena convicção que o Senhor tem olhado para nós e Ele sabe qual caminho nós temos caminhado. Se for pelo caminho largo, volte. Escolha encaminhar um caminho estreito. É renúncia. Mas vale a pena. No final vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Pai querido, Pai santo, nós te louvamos pela tua palavra, que ela é viva e ela é eficaz. A tua palavra que nos conduz, ó Pai amado, que nos dá direção, a tua palavra que nos esclarece, a tua palavra, Senhor, que é o nosso guia, é a bússola que nos direciona para o caminho estreito, o caminho de renúncia, o caminho de morte, o caminho, ó Pai amado, aonde nós caminhamos, ó Pai amado, mas somente com os olhos fixos para Cristo. E sabemos que quando mantermos os nossos olhos em Ti, Jesus, nós não vamos nos desviar. E nos momentos mais difíceis, aonde nós pensamos que não vamos conseguir dar um passo, porque tão estreito está o caminho, o Teu Espírito Santo, que é o nosso Paracletos, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar a caminhar, Senhor, nesse caminho que é tão estreito, e o Senhor vai nos dar a largueza, Senhor, que for necessário. Em nome de Jesus, Pai, vem neste momento, Espírito Santo. Tu és o nosso condutor, Tu és o nosso guia. Então venha, ó Pai amado, direcionar o coração da Tua igreja, o coração da Tua noiva, para este caminho, que a Tua noiva não possa ter, Senhor, o seu caminho, olhar para o caminho do mundo e querer, ó Pai amado, conforto neste mundo. Não, Senhor, é um caminho, ó Pai amado, que nos conduz, ó Pai amado, ao lugar, Senhor, eterno. E o Senhor disse, sim, no mundo você vai ter aflição, mas não temas. O Senhor diz, não temas, porque eu estou contigo todos os dias, e eu não te desampararei. Eu vou estar contigo no momento mais sombrio da tua vida. Sou aquele que te sustento, aquele que conduz a tua mão. Não recue, não retroceda, não olha para o caminho largo, mas continue caminhando, porque eu sou o Senhor que te direciona.
Oh, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos conduz e segura na nossa mão. Então venha segurar na mão da tua noiva e que haja um despertar no coração da tua igreja, que nós possamos desejar, Senhor, mesmo na dificuldade, o Senhor nos levar neste caminho, ó Pai amado, e sabemos que no final vai valer a pena, porque no final nós vamos, ó Pai querido, contemplar a tua beleza, a tua grandeza, Senhor, contemplar a cidade celestial. Ah, Senhor, mas mesmo assim, que o nosso anseio não seja pela cidade, mas seja pela presença do Senhor ali naquele lugar, Senhor. Então nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, e que o Senhor, ó Pai, nos dê, ó Pai, uma noite, ó Pai, cheia da tua presença. E nós queremos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, orar pela vida dos nossos pastores. Queremos colocar a vida do nosso pastor Wagner, a vida da nossa pastora Simone, a vida, Senhor, da Gabriele, a vida do Samuel em tuas mãos. Que o Senhor venha conduzir os teus servos, abençoando a sua vida, principalmente, ó Deus querido, na vida espiritual, a sua vida, a comunhão deles contigo, a vida espiritual contigo, Senhor. Que o Senhor venha aquecer o coração dos teus servos, que o Senhor venha avivar o coração dos teus servos no Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nós queremos pedir que o Senhor derrama um bálsamo de cura sobre a vida do pastor Wagner e da pastora Simone. Ó Pai querido, restaurando a saúde física, restaurando, ó Pai, a saúde plena da tua serva, restaurando a saúde plena do nosso pastor, abençoando ele, ó Pai amado, seja através da medicina, ou seja por milagre. Eu creio em milagres, que o Senhor pode restituir toda, ó Pai, a articulação do seu joelho, tudo aquilo, ó Pai amado, que pelo tempo, ó Pai amado, foi desgastado. Eu sei que o Senhor é um Deus de restauração, então restaura, Senhor, a saúde plena dos teus servos, e nós cremos que grandes coisas tem o Senhor para fazer sobre esse ministério, e não é o inferno que vai parar, não vai ser as enfermidades que vai parar, mas é o Senhor, ó Pai amado, que está conduzindo esta igreja. Então continua conduzindo, sustentando a vida dos teus servos, trazendo um renovo sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça e a doce presença e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a igreja de Cristo e a sua vida, e que a doce presença do Espírito Santo seja derramada abundantemente sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.